Olá, meus amores, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Estamos eu e a Paula. Já já a Paula vai entrar aí do Tarot Cortelã. Hoje a gente vai falar de uma lâmina muito bacana, que é o Arcano 13 da Morte. Muita gente tem a morte, né, como uma questão aí, mas a gente vai hoje falar de. Vocês vão ver que é uma maneira bem leve, né, de falar sobre esse arquétipo. A Paula chegando aí. Deixa eu convidar para entrar. Olá, Olá, meu amor, boa noite. Tudo hoje bem? eu tô saltando. Tudo bem, tudo ótimo. Que Estamos aqui bom. para falar mais uma vez de mais uma lâmina, né? Pois é, tava falando para, né, já dando uma introdução aí que a gente vai falar do Arcano 13, que é o Arcano da Morte, né? Sim. Que muita gente tem questão com isso, mas que a gente falar do arquétipo, eu acho que é uma maneira mais leve de falar da morte, né? Isso, bem mais. Bem mais Aí eu leve, trouxe né? aqui algumas lâminas, Vamos todas na lá. verdade. E aí eu vou até fazer um parênteses, viu, gente? O arquétipo da morte, ele é tão real na nossa sociedade que até no baralho cigano ele existe. Eu só queria fazer esse comentário. Só que ele não se chama morte, ele se chama caixão. Então, eu ia te perguntar isso, sabia? Eu acho que, na verdade, tem a carta do caixão, que acho que simboliza, né, parte do que a morte traz, mas também eu fiquei pensando na carta da foice, É isso aqui. A foi isso aqui. né? Também que trazem ali, eu Porque acho que também as traz duas, alguns né? elementos, as duas, né? E quando se soma as duas, faz o mesmo significado da Olha carta da morte. só, William, é você. Aí eu falei seu nome aqui na live. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? Saudade de você. Espero que você esteja bem, viu? Vamos Bora lá, lá. então. Para o tradicional Marselha, a gente tem de fato aquela imagem da morte que a gente vê, né? O ceifador, a foice, cores escuras. E essa coisa aí mais da caveira mesmo, né? Do esqueleto. A morte em si, ela é vista, né, na nossa sociedade como aquele momento em que a gente literalmente parte a vida e vai embora, seja lá para onde você acredita que você vai. Só que, na verdade, a gente morre todo dia. A Todo louca. dia? Todo dia você Como, morre de como alguma assim? Como maneira. assim? Como assim? Como A assim? morte, ela fala de transformações. E como você vive todo dia numa sociedade com outras pessoas, todo dia alguma coisa te transforma de alguma maneira. Uhum. Então, a morte ela é muito mais presente do que o que as pessoas acham que é. E aí é muito bacana, por exemplo, eu mudei de ideia. Deixar bem leve. Eu mudei de ideia, eu achava uma coisa e hoje eu acho outra. Ou seja, aquela ideia que você tinha morreu e deu espaço para uma nova. Que é exatamente o significado dessa carta. Uma transformação. Aqui também tem, essa é uma figura feminina, né, com a foice. A foice ela é bem indicativo do corte, né, da ruptura, do rompimento. E a gente pode romper as mais diversas coisas. A gente pode romper relacionamentos, a gente pode romper relações profissionais, a gente pode romper vícios, se for do nosso desejo, maus hábitos. Eu gosto muito dessa representação aqui que fala pra gente ir pra morte de peito aberto, pra gente ir pra transformação, pra mudança, pro novo. E é isso que eu acho que, na verdade, que é o medo da carta, né? Mas a gente já chega ali. Essa aqui do Videntes da Luz, ela é a morte e renascimento, que é inerente à morte. Então, por mais que essa carta indique o fim de um ciclo, o encerramento, isso só acontece porque o outro vai começar. Então, Sim. a morte não deveria ser vista como o fim de tudo. É uma passagem. Não deveria.
é só mais um momento de uma passagem, de uma transformação. No Zen, o nome da carta é transformação mesmo. Para ver que, né, dá para ser mais tranquilo, dá para ser mais leve. O medo que eu enxergo nessa carta é sempre de sair do conhecido para ir para o desconhecido. E como isso é difícil para quase todo mundo. Eventualmente a gente sempre tem medo da falta de garantia, sempre tem medo do não saber, sempre tem o medo do não saber o que vai acontecer. E por isso que as pessoas evitam muito. Quando essa carta normalmente aparece, ela ou dá um anúncio, né, o prelúdio de que alguma situação está se acabando, e ela avisa para você se abrir para isso, ó, está se acabando, chegou no momento, mas tudo bem, porque uma coisa melhor virá. Não precisa, ai meu, porque eu acho que é muito isso. Mas como eu você acho sabe que é uma coisa melhor? Porque o tarô não quer te lascar. Uma pessoa, né? Eu já quero saber. Porque assim, Não transformou. Não, tudo bem, morreu aquilo ali, aquele ciclo, aquele tempo, tá em transformação tal. Mas como é que eu sei que eu vou transformar? Que transformar significa sempre para melhor. Aí é pela lógica da sequência, pela lógica do tarô. Se você não transforma, você se estagna. E isso é muito pior do que estar em movimento. Tudo bem que existem transformações que as pessoas não gostam. Não gosto. Acontece. Não gosta. Mas isso não quer dizer que porque você não gosta é ruim. Só quer dizer que você não gosta. Voltando a algumas lâminas que a gente falou lá atrás, né? A experiência, ela é uma experiência. Quem sente se é Exatamente. boa ou ruim, quem sente se é positivo ou negativo é a gente, né? A gente que É nomeia você que isso, coloca né? o peso. Isso, é você que coloca esse peso. Então, é claro, por exemplo, eu quero ser promovido e sai essa carta, pô, maravilhoso. Tem uma transformação na sua área profissional que tá vindo e a pessoa tem esse desejo. Nossa, mas eu quero muito ser promovida. Isso é muito bom. Agora, num relacionamento, quando essa carta vem anunciando que está acabando, depende da pessoa. Eu posso achar que é Depende de ruim como pra você mim, vai sentir. eu posso achar que é ruim pra mim nesse momento, né? Mas a gente vai falar da sombra, né, dessa carta. Sim, Porque eu fico pensando, né? Quando a gente fala em transformação, ela já tem um simbólico por si só, no sentido positivo, eu acho. sim, porque por mais que essa imagem, né, essa caracterização seja chocante, seria muito cômodo também ter uma borboleta nessa lâmina. Porque todo mundo adora o símbolo da borboleta como É uma atrativo. metamorfose, né? Exatamente. Exatamente. E aí as pessoas acham que é diferente. Gente, é a mesma coisa. A simbologia da borboleta é a mesma simbologia do arquétipo da morte. Você morre para uma vida para iniciar uma nova. Você morre para um projeto para iniciar um novo. Você morre para um Então, relacionamento para aí começar um novo. pensando, né, assim, pensando, por exemplo, num processo de autoconhecimento, ou pensando até no âmbito espiritual, por que que a transformação ela é positiva, né? Porque você não tem como. Para você tá vivendo esse momento, quando você vai viver o momento, o próximo momento, né, o amanhã, você já tem a bagagem que você está carregando, né? O aprendizado que você está carregando. Então, se você olhar para isso, né? E aí eu acho que isso é um dos sentidos da vida, assim, né? Se a gente olhar para isso que a gente está vivenciando, experimentando, e carregar isso como uma bagagem, é um aprendizado para você. Então você está sempre indo para cima, né? Para frente. Para Não é frente. nem para voltar aos arcanos, nem ficar parado no confortável em que algum momento tenha aparecido. Sim. E aí, até isso que você Escalar, falou né? do amanhã, né? É por isso que eu falei que existe morte todo dia. O dia morre, o dia se encerra e começa um outro com infinitas possibilidades. É que a gente tem alguns apegos, algumas restrições, algumas dificuldades e muitas outras coisas. Aí que dificultam isso. Entendeu? Mas
eu acho que o maior desafio dessa lâmina é estar aberto. A Estar mudança, aberto né? à mudança, ao novo, à transmutação, à transformação, a um recomeço, talvez, enfim. Porque se você não está aberto, normalmente quando essa carta aparece, as pessoas já estão em sofrimento nessa questão. Entendeu? Elas já estão com um problema, já estão sofrendo com a situação e ao mesmo tempo fica nessa dualidade. Mas e se eu terminar? E se eu encerrar isso? Eu vou ficar no confortável, desconforto, né? Na zona de conforto, que é super desconfortável, ou vou entregar e vou para a próxima? Como se fosse uma fase de videogame mesmo, vou para o próximo nível. Acho que essa que é a dificuldade das pessoas em relação à lâmina da morte. Essa aqui, inclusive, eu gosto muito desse detalhezinho que existe uma adoração a isso. Aqui é a representação de Hades, o deus do submundo no mitológico, né? Mitologia grega, e tem uma adoração. Imagina se nós fôssemos a mesma pessoa toda a nossa vida. Deus me livre. Imagina se você não tivesse nenhum momento de Ai, transformação. não, agora eu vou ser obrigada a falar. Agora eu vou ser obrigada. Tá entendendo? Gente, sabe por que eu falei Deus me livre? Porque assim, né? A gente vem do quê, né? A gente nasce, é criança, né? E a gente forma a nossa personalidade ali do que a gente absorve na infância. Ou seja, boa parte da gente que é adulto, de um adulto, né, tem aquele inconsciente que veio da infância. Né? Então, Deus me livre, né? A gente ficar criança para sempre. E aí eu falei, né? E assim, tem muito adulto que ainda é criança, né? Que não, não precisa de Que não quer muita transformar. metamorfose, precisa de muita transformação aí ainda, muita para né, para que essa criança cresça, né? Porque Isso. tem muito adulto birrento por Muitas aí. coisas. Muitas coisas. E aí, gente, e é por isso que o significado dessa carta é transformação, não é perda. Você não vai, eu tenho, sei lá, eu tenho dinheiro na conta e vou perder tudo. Não, você não vai perder as coisas. Esse dinheiro vai se transformar. Acho que você vai comprar uma casa. Você pode investir num carro, você pode ter um investimento. Eu não sou boa de financeira, mas tudo É bem. Você somar pode a bagagem que você tem, né? isso, para outra coisa. Porque às vezes, como tem a simbologia da foice, as pessoas acham, ai meu Deus, vai ser cortada, eu vou perder tudo, não vai sobrar, vai com todo o peso de uma morte mesmo. E, tipo, não. Não é tão profundo assim como você, né? Fim da vida. Acabou. Até porque eu não acredito que o fim da vida acabou, né? Eu Tá também falando não. aqui a Eu também acredito metamorfose que... ambulante. De Exatamente, é isso que a fato. gente é. De fato. Por exemplo, Raul hoje já eu sabia, tá abri vendo? um comentário aqui. Eu joguei esses dias para uma pessoa que está em gestação. E aí apareceu a carta da morte. Pronto. O caos se arma, né? O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer uma coisa muito óbvia, na verdade. A vida que você tem hoje vai morrer. A vida. Que era uma Não temos sutileza. mais sono. Não A temos mais vida que passeio. você tem hoje vai morrer, entendeu? Vai morrer. Não tem como. Gente, você está trazendo. Você é um portal, né? Você está trazendo uma outra vida para o mundo. Isso já é uma transformação por si só. Aí a gente esperar que nada vai se alterar com um fator desse entrando, não tem mais horas de sono, não tem Tudo vai alimentação, alterar. psíquico, ser responsável por outra vida, tudo que você tem hoje vai se transformar para outra coisa, mas você não quer? Quer, então tá bom. Transformação. E é todo dia, tá? Todo dia você muda de ideia de alguma É por coisa. isso, mas é por isso que eu te perguntei se a transformação é sempre boa, né? Porque assim, é isso.
Eu já ouvi muitas histórias de gente que daí, né? Ah, com a gravidez é isso que você tá falando, né? Se a pessoa quer, vai ser maravilhoso. Se a pessoa não quer. Aí ela vai. Aí eu vou, né? Mas se a pessoa não quer, por que que isso aconteceu? A gente pode jogar pra ver também. O que que aconteceu Não, que mas veio esse aí, desafio, aí, não, esse aí a desafio na gente, nossa né? vida. Repõe que é um desafio desafiante, desafiador demais. Então, aí a gente já Entendeu? tem, né, várias questões que a gente pode levantar sobre isso. Sobre isso. Então, por exemplo, e também eu acho que tem muito uma questão da dificuldade que nós temos como seres humanos, todos nós, eu inclusive, de ver a figura, né? Ver o todo. Às vezes aparece uma carta dessa e a pessoa, ao invés de ser promovida, é desligada. Você é testemunha, Evaldo, dessa transformação? Ele deve ter passado por essa transformação, né? Entendeu? Porque é complicado. Nasce E uma aí criança, você. nasce uma mãe, nasce um pai também, né? Exatamente. Teve que se virar, né, Evaldo? Só desespero. Só desespero. Criança aqui, criança. Mas por que eu falo isso de mim, né? Tô falando de mim. Por que que a gente tem essa tendência a achar que vai ser ruim? Vamos lá. A gente começou aqui essas lives falando do louco. Eu inicio uma experiência, eu inicio uma jornada rumo ao meu objetivo, rumo ao mundo. E aí as coisas acontecem no meio do caminho. A gente sempre quer que tudo sejam flores, a gente quer mesmo. É o que a gente gostaria. E aí acontece uma coisa aí diferente no meio do caminho. E pronto, lascou. Lascou, não tem mais o que fazer. Eu vou me dar mal, eu vou abandonar isso. Gente, a gente não pode abandonar as coisas na primeira dificuldade. Primeiro. E segundo, às vezes nem é uma dificuldade. Porque tem muito isso, e aí você explica melhor por causa da questão da atração mesmo. Se você quer abrir um negócio e hoje você trabalha, e o universo, a força, seja lá, você acha que conduz o seu caminho, te tira de um emprego que te está te dando insatisfação, por que isso é ruim? Se seu objetivo nem é esse emprego. Mas quem É falou que a isso gente banca? Quem falou que a gente banca desejo? não banca. Não bancamos. Ah, é uma coisa que não é fácil. Que nem aquelas histórias que a gente sempre escuta. A pessoa tá junto com a outra há 10 anos. Aí a mulher fala, não, mas que eu quero ser mãe. A outra pessoa não quer. E de repente eles se separam, a pessoa quer essa outra pessoa. Em um ano casou e já tem filho. É. O divórcio foi ruim. Já vi várias histórias assim. Essa transformação foi ruim para essa pessoa. Se ela queria uma coisa que o parceiro não queria e vice-versa. Ou foi uma morte a partir de um desejo que já estava lá? Porque o tarô não se movimenta se você não quer. Se você falar pro tarô, eu não quero nada, ele não vai fazer nada? Sim. Até essa carta, né? Até essa carta, né, Paula? Porque a próxima... Aí já não segura mais, não. Se já passou dessa pois é. aqui, gente. Então, gente, vamos trabalhar direitinho e né, trabalhar direitinho cada arquétipo até esse arcano 13, porque se deixar vir o 14... Não segura é o 14, mais. Né? É o 14, é o né? 14. É o 14, né? Eu nunca sei o... É o desespero, é? É? Mas trouxe sempre a mesma coisa. Né? É o próximo? É o próximo. Não é o próximo. É porque... O 14 é a temperança. Eu tô falando... Temperança. Tô falando do 15 e do 16. Eu tô falando, acho que do 16. Do 15 e do 16. Não, o 15 também não é funcional. É, mas tô falando do 16. 16, gente, não deixa chegar no 16. Porque se chegar no 16, ó... já era. Então é melhor fazer as coisas consciente, né? E trabalhando aí as suas questões, né? E sustentando seus desejos, né? De fato, fazendo suas escolhas aí de uma maneira consciente, se autoconhecendo, porque se chegar no 17, ó, 16, né? 16. Se chegar no 16, ó. E aí?
Então as mudanças, porque aí eu não sei por que que no inconsciente coletivo mudança sempre vem pro ruim primeiro. Porque, na verdade, assim, já foi descoberto isso, tá? Que a gente tem mais conexões no cérebro mesmo. Mais conexões negativas do que positivas. Então, é só Ah, a gente. Aquele filme lá, Divertidamente, ilustra um pouquinho. Quantas emoções a gente tem ali que são negativas e quantas positivas? tá. A gente tem uma É. positiva, que é a alegria. A alegria, o resto é só desespero também. É só. É a tristeza, é a A raiva, é o raiva, o nojo, é nojinho. o medo, né? Acho que são esses, né? São 5 eles. Esses são 5. Então, assim, pois é. É isso, gente. Mas não É. precisa ser. Não precisa ser. As Ai, ai, transformações ai, ai, podem ai. ser muito boas. Quero atenção. É. Hum. Então, é, precisa ter essa abertura. E é isso, às vezes, essa carta sai bastante para as mesmas pessoas, porque precisa se abrir para isso que está vindo. Porque, de novo, eu não entendo que força criadora, ou nenhuma, faria as coisas para prejudicar. Sim. Que como a gente conversa, no mínimo tu sai com sabedoria. Vamos para sabedoria, a gente sai com aprendizado. Ou sobre o externo, mas principalmente sobre o interno. Que é importante. Então, não é, acho que não é uma. E aí a gente entra, acho que numa questão mais filosófica, espiritual, sei lá, né? E isso de fazer coisas para prejudicar, porque é isso, o universo não enxerga as coisas dessa forma. Não enxerga. Entendeu? A carta que está no flyer, no folder, na publicação, ela é muito relevante, né? A gente tem aqui o ceifador já em caveira, em cima de um pássaro, né, vindo com força anunciando. Só que aqui em cima a gente tem a cegonha com a trouxinha, né? Ou seja, Com o te encerra um novo. ciclo, mas te dou outro. É. E esse ciclo que eu estou encerrando, e aí é mais difícil ainda, tem um propósito, tem um motivo. E aí pode ser dos mais variados, você sabe melhor do que eu, do porquê que a gente encerra ciclos psiquicamente. Né? Porque precisa. A E gente aqui, encerra porque precisa mesmo. porque precisa. E aqui a gente tem uma flor nascendo, né? Então a gente está falando de uma coisa florescendo, de algo se criando em meio à morte. Porque não é o fim. É apenas uma transformação, uma transmutação, uma mudança. Isso. Falando da parte boa. Vamos todo dia mudar alguma coisa. Entendeu? Agora, a A parte não sombra. tão boa. A parte não tão boa fala de apego. Fala quando a gente entra Não num deixar estado. ir. A gente entra num estado tão profundo, seja lá quais são os motivos, de contentamento, de estar onde está, que a gente não aceita nenhum tipo de mudança. Como se a gente conseguisse controlar todo esse externo, que são as outras pessoas, que é o clima. Não, e que é o próprio corpo, porque assim, né, mesmo que Também. você, a gente tá envelhecendo, enfim, Exatamente. Tem gente que tá vai mudar. com os Quer você botox, queira, né? quer Vai não, mudar. quer você queira, quer não, vai mudar, né? E aí eu acho que é um E pouco do que aí, a gente pode falar da questão da criança, né? É, você pode continuar infantil na sua cabeça, sim, mas tudo em volta vai mudar. E aí exatamente, também, vai mudar. se você não acompanha isso também, é um problema. Você fica para trás? Você fica para trás. E você perde as oportunidades que o desconhecido te oferenda. Porque você simplesmente fala, não vou pro desconhecido, eu vou ficar onde eu conheço, eu vou ficar aqui, eu não quero transformar nada. Difícil.
né? Porque é difícil não transformar nada. E isso gera um caos na vida, e eu vou falar isso da perspectiva como taróloga. Porque às vezes as pessoas me procuram esperando ali um avanço no objetivo e sai essa carta. Olha, tudo bem, mas você precisa primeiro se libertar, que também essa carta fala de libertação, né? Transformação. Você precisa se libertar disso. E a pessoa fala, não, eu quero, mas eu não vou me libertar. Não muda. Você vai, como eu já falei, mais rápido ou não, passar por todos os arcanos. Então, ou você muda e se liberta do que você precisa se libertar para chegar àquilo que você quer, ou você vai ficar no que eu considero mesmo que é um sofrimento. Você quer outra coisa, mas não está aberto a abrir mão de nada, então você não consegue ir para frente, então você sofre, fica um ciclo ali. E eu tenho várias cartas para tirar que fica falando isso. Você precisa se libertar, tá bom? Posso tirar várias cartas e vai sair sempre a mesma Aí eu coisa. tiro de novo. Olha, você precisa se libertar. Você tá segurando uma situação que não te faz bem. Normalmente é isso, tá, gente? Você tá segurando uma situação que não te faz bem, que não te agrega, que não contribui com as coisas que você quer. E mesmo assim, né? E aí eu acho que tem muito a ver com uma outra parte desse arquétipo, a humildade. Que a morte fala disso, né? Do ser humilde. Então, quando você não tem a humildade de entender, conceber, cocriar, seja lá o que for, de que isso para frente vai ser diferente e pode ser bom, e que de fato você não controla, você sofre. Porque a gente não controla as mudanças. Por mais que a gente se esforce para isso, a gente não controla. Então, se apegar no status quo de hoje, se apegar nas situações que existem hoje, nos relacionamentos, nas pessoas. Imagina o apego à pessoa mesmo, né? Então vamos lá, você tem uma pessoa na sua vida que tem alguma questão de saúde. E aí você fala que não vai, não. Os animais que a gente cria tanto amor. Não, não vai embora. Então, não é bem assim que funciona, né? Porque não é a gente que determina. Se eu determinasse, a vida das coisas ia ser tudo diferente. Não, isso é uma negação, e de novo, é uma negação infantil. Do Né? De uma atrás, né? pessoa que não cresceu mentalmente, psicamente, para entender que a vida tem um ciclo e que é importante você, para o seu próprio bem, aprender a lidar com ela. Isso. Aprender a lidar com esse aí, ciclo. E aí o que acontece? Quando você não se liberta, quando você não aceita a transformação, você mesmo cria um estado de estagnação na sua vida. Se você se fecha para a mudança, e aí de fato isso entra Parou em naquele determinadas ponto, né? você se fecha para tudo. Parou E são naquele ponto. coisas simples às vezes. São coisas muito simples. Às vezes não. Aí é isso, né? Do ponto de vista psicanalítico, vamos falar aqui um pouco disso, aí é que a gente entra numa análise para se perguntar o que meu inconsciente realmente está querendo, que não está congruente com a minha consciência, né? Porque eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que precisa ser feito para realizar isso. Ou por que eu estou me apegando nisso, por que isso é tão importante para mim, tão relevante para mim, que eu não consigo soltar, se é necessário soltar, né? E às vezes eu nem estou enxergando que é necessário soltar, porque Essa é eu tô ótima tão, também, tá? Não fala, tá? eu tô tão cega, né, das coisas, que eu não consigo, né, tá tudo me falando, mas eu não consigo ver Não os pega os sinais. sinais. Eu não consigo enxergar. Então, assim, que coisa é essa, né? Que o meu inconsciente está saindo na frente, que eu não estou podendo enxergar, né? Que eu não estou trazendo, que eu não estou nomeando, né? Porque fala-se muito disso, né? Aquilo que é nomeado vira consciente, né? Então, a gente, para acontecer essa transformação, acho que precisa nomear as coisas, né? E vamos continuar nessa linha, né? O que a não morte causa?
Procrastinação. Procrastinação. Por que ao invés de resolver um problema, resolver uma tarefa, fazer algo que foi dito, algo que você se comprometeu a fazer, você não faz? Por que a gente prefere ter aquela situação, aquele problema, aquela coisa aberta, aquele nó energético ao invés de fazer? Porque depois que eu não fizer, o que eu vou fazer? Não sei. Não sei. Melhor não vou deixar. Entendeu? A não morte, ela gera muito mais coisas do que a morte em si. Porque como você está mudando e está envolvido no processo e tem que se readaptar e vai mudar de perspectiva e vai mudar, parece que flui muito mais. Quando você está na não morte, não aceito que nada mude, meu Deus. É estagnação e procrastinação. Fora as próprias barreiras que você cria, os obstáculos que você cria para a sua própria vida. E aí, quando essa carta vem negativa, ela só vem para te alertar que você precisa se abrir e enfrentar com a coragem que a gente já viu o desconhecido. E que desconhecido é esse, na verdade, né? Desde criança eu escuto que não existe nada novo acima da terra e abaixo do sol. As coisas são como elas são há muito tempo. Um dia após o outro ocorre, 24 horas por dia. Que coisas são essas que a gente busca não mudar? Às vezes eu fico refletindo muito nisso, porque às vezes sai muito essa carta. Tipo, ok, precisamos encerrar um ciclo. Fora os ciclos que a gente precisa encerrar com pessoas que já nem estão mais aqui. Fora o ciclo que você precisa encerrar com pessoas que você nem se relaciona mais. Porque tá onde? De novo, gente, dentro de você. Uhum. A gente tá falando de uma jornada extremamente interna. É dentro de você que tá esse ciclo para ser fechado, não é fora. É dentro de você também que precisa ocorrer a mudança. Mas às vezes é bom quando muda fora também. Aumento salarial. Normalmente, quando muda dentro, muda fora, né? A gente tem muito essa experiência, né? Eu vejo muito isso no consultório, assim. Mas é muito mesmo, assim. Tipo, a pessoa muda internamente, ela muda a posição dela, né? Naturalmente, ela muda a posição dela frente ao ambiente, e o ambiente muda. Aquela frase é real, né? De que, assim, você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Isso. E exatamente. Aí, quando você muda, é inevitável, né? Assim, vai mudar o externo também. Tudo. O resultado vai vir diferente também. E essa é uma reflexão muito bacana, por exemplo. Se você se depara aí diante de uma necessidade de mudança, seja ela qual for, e a gente, né, rola aquele medinho, uma indisposição, não tô afim, não quero, ok. Vamos fazer um exercício. Lembra do seu pior emprego. Lembra do seu pior chefe. Você não quer mudar? Você queria estar lá ainda? Ah, talvez. Pode vir uma coisa muito melhor, né? Porque já não é mais aquilo que era. E se a gente começou a live falando que a gente muda todo dia, você também tem que ter consciência de que você também não é mais a mesma pessoa, então as experiências mudam. Porque as perspectivas mudam porque você já passou por pelo menos outros 12 arcanos. E aí, gente, assim, ó, fica a dica. Hashtag. Hashtag fica a dica. Que se você já passou por 10 empregos e o seu chefe continua sendo um carrasco, é porque você está repetindo alguma coisa na sua vida. Porque não mudou. É porque não mudou. É porque ainda precisa transformar. Então, fica a dica. Se vier uma repetição é sinal de que o inconsciente está ali. Procurando, né? Ele está ali ativo, né? Vamos falar assim. É coisa do teu inconsciente, é coisa que você está trazendo, é coisa que você precisa olhar para parar de repetir. Simples assim.
De qualquer maneira, eu acho importante a perspectiva dessa lâmina, que é um pouco menos dramática que as outras. Vou dizer que pela minha experiência, as ferramentas para mudança sempre estão com você quando chega a hora. Não é uma mudança, uma transformação, uma metamorfose, uma transmutação. Que você não possa fazer. Tá? Já chega no momento que você já tem alicerces para. E aí vai muito a questão do ego. Ah, eu tenho, mas não quero. Aí eu deixo para você mesmo que você sabe. Por que você quer uma coisa e não quer ajuda? Por que você não pode se abrir para outra pessoa? Várias coisas aí que acontecem também. Não é uma coisa desamparada. Mas a gente tem que ter, como em todas as lâminas, uma dedicação. Porque mudar, e ainda mais o físico, né? Mudar o hábito, mudar pensamento, mudar perspectiva, que não é ideia. Perspectiva é diferente de ideia. Mudar de ideia a gente muda toda hora. Agora, de mudar de perspectiva é muito mais complexo. É só se abrir para essa mudança. Mas aí eu deixo também uma dica. Fica a dica 2. Fica aí uma segunda dica. Quando a gente percebe o quão bacana é a gente se olhar como se fosse uma massinha de modelar, sabe? E que a vida é as suas mãozinhas fazendo assim, ó. E agora eu posso experimentar como que é eu amassadinha assim, esticadinha assim, boladinha assim. Eu vou experimentar agora como que é bater assim, como que é... Quando você entende isso, que você vai passar por alguns estados e que você pode uma hora estar assim, assim, assado, assim, assim, assado, e que tá tudo bem, que você pode... Aquilo vai sair, né? Vai sair daquilo ali. Fica até divertido. Tá. Uma ótima dica. Você pode ter um olhar, né, divertido para o que é o movimento da vida. Né? Eu sei que a gente tem muitos tipos de sofrimento e sofrimentos que são muito profundos e que, enfim, não é divertido. Mas se você olhar que a vida é um estado, né? Até no sofrimento, né? Em última instância, no maior sofrimento que você tá, você pode ter certeza que aquilo ali você vai ultrapassar e você vai estar em outro lugar num próximo momento, né? Então, e se você tem a sorte hoje de ter saúde, que eu acho que é o principal, né? Saúde, energia, para modelar a sua massinha, aproveita isso. Aproveita, porque às vezes você está criando um tipo de sofrimento para você que não precisa ter, que pode ser divertido. Nossa, agora eu não tô gostando do jeito que tá amassado aqui. Peraí, deixa eu, né? Mexer. Vou Deixa eu mudar, mexer. Né? Vou mudar para outro lugar, né? E pode ser divertido fazer isso. Você pode entender esse processo como algo divertido para você, como algo que não precisa ser né, sofrido, ou, no entanto, muito sofrido, né? Como muitas vezes a gente cria esse tipo de sofrimento insuportável pra gente e tal. Foi insuportável nisso. Então, fica a dica, tá? Pense que vocês são uma massinha de modelar. Que dá pra mudar, graças a Deus. Que dá pra mudar. Dá pra mudar. A gente, tá? Só que assim, Priscila, vou modelar, amanhã eu tô assim, e depois de... Não é, tá? Porque aí a gente tá falando que a gente tá aqui no mundo que é 3D, manifestação física, né? As coisas você planta, tem que crescer, tal, tem que ter sol, tem que ter água, florescer, blá, 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 blá. Então, assim, tem um processo, né, gente? Calma, gente. Então, quando você decide mudar algo, né? Então, eu quero sair desse formato para ir para outro, entenda que vai ter um processo.
E a sua vida é esse processo. Então, assim, o que é que você vai fazer nesse processo, né? Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, quando você vai viajar. Se você vai viajar num trem, por exemplo, você pode sentar no trem e ficar mexendo no seu celular até chegar no destino, que seria o resultado que você quer, né? Alcançar ali o resultado. Ou você já pode ir curtindo a viagem, olhando a paisagem, comendo alguma coisa, conversando com quem está sentado do seu lado, conhecendo uma pessoa nova, né? E o resultado vai ser uma consequência dessa viagem. São infinitas possibilidades, né? Não é só que a gente enxerga. Exatamente. Dica. Ficou a dica, 2 dicas hoje. Aí, essa carta, ela não é uma carta de velocidade determinada, aí depende muito do que vem acompanhado. Às vezes a mudança é rápida e brusca, às vezes não. Às vezes é um processo interno. Vai de cada um. Vai do que é desses fatores também. externos também. Vai do que é também. Então é uma coisa que é muito determinável, diferente da nossa próxima lâmina. Não, a próxima é a temperança. Exatamente, que é, pra mim, essa é um parto. É? Eu não gosto dessa lâmina. Nossa, nunca liguei muito pra ela, não. É só porque ela fala um pouco de paciência, né? De processo, coisa e tal. Eu tenho essa sensação com ela, mas assim. Um pouco. Então. Às vezes acontece assim, tira, sai, paciência. Aí a pessoa volta um mês depois, tira, sai, paciência. Por Depois isso que de eu tô mês, falando. olha, É por isso que eu tô falando. paciência de Senta novo. no trem e curte o processo. É por isso que eu tô falando. Entendeu? Senão, daqui a pouco você acha que nem viveu, né? Enfim. Passou e não viveu. Vamos ficar por aqui. Próximo. Vamos ficar por aqui. Vamos refletir todo mundo sobre essas dicas, que eu tenho muita reflexão agora pra fazer. Que bom. Ótimo. E a gente se fala então na próxima live da temperança. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo, e trouxe bastante gente hoje. Podem comentar aí, mandar pra gente o que vocês, né, estão achando, Sim. se vocês têm dúvidas. E A gente teve pode uma criar outras pessoa. lives também. Sim, a gente já tem algumas ideias, né, Paula? A gente está conversando. Isso. Teve uma pessoa que veio me pedir, veio perguntar quando que é o próximo domingo chá com tarô, que a gente vai fazer tiragem. Ela veio perguntar se a gente ia fazer novo domingo de tiragem. A gente vai. Agora, exatamente a data, eu não tenho mais. Mas a gente vai. A gente vai. Então, pessoal, aguarda, tá? De domingo, o tarô, chá com tarô, que é onde onde a Paula faz a tiragem aqui, eu fico ajudando ela além das perguntinhas de vocês. Tá bom? Então, até daqui 15 dias, temperança. Tá bom? Foi um prazer, gente, estar aqui. Muito obrigada. Um beijo, gente. Obrigada, que vocês possam morrer toda hora. E se transformar. Se transformar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. Fica em paz. Beijo. Tchau.